Graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano, no plano sequencial, Marcos, do capítulo 8 ao capítulo 10, Jesus adverte seus discípulos algumas vezes sobre as coisas que deveriam acontecer com ele, entre outras coisas que nós também vamos comentar. Por exemplo, na multiplicação de pães e peixes, nós vemos Jesus preocupado com a fome da multidão. Não há nenhum problema em agir de forma social e ajudar o que precisa. Se até viajantes que estavam ali por vontade própria, Jesus se preocupou em alimentar, quanto mais as pessoas que passavam sim por dificuldades. A questão é que nós sempre fazemos em nome de Jesus, e não por ideologias ou entendimentos sociais, políticos ou humanos. Essa de pedir um sinal acontece até os dias de hoje. Diante de tantos milagres, eles ainda esperavam mais um sinal. As pessoas querem provas e aí dizem que vão acreditar se alguma coisa aconteceu. Mas não importa o que seja provado, no fim elas seguem no seu próprio entendimento, não aceitam o que é apresentado como prova. O toque do Espírito tem que mudar o coração para que a mensagem seja compreendida realmente. Ou as pessoas andam de sinal em sinal e nunca será o suficiente. Muitas vezes Jesus se dá conta que os discípulos não estão entendendo as coisas. E nós? Nós temos entendido a mensagem ou vemos apenas o que nos interessa e achamos que já sabemos de tudo? É algo que nós precisamos buscar no Senhor o entendimento correto. Nós precisamos parar para pensar se estamos apenas entendendo aquilo que nós preferimos ou pensando apenas a parte que mais nos interessa, ou se nós realmente estamos buscando todo o entendimento que o Senhor tem para nos apresentar. Precisamos avaliar bem essas coisas e buscar em oração que o Senhor nos dê a devida orientação para que possamos buscar realmente o que Ele quer e não aquilo que nós preferimos. Logo depois de confessar que reconhecem Jesus como o Cristo, esperado e anunciado pelos profetas, mostrando que tinham conhecimento da profecia, da história e de tudo mais, mais uma vez eu vejo que os discípulos dão mostras que ainda não tinham entendido as coisas. Era igualmente parte da profecia que fazia notar Jesus assumindo as características anunciadas para ser ele o Messias, na mesma profecia que dizia tudo isso, que aquele que tivesse as características que Jesus apresentava seria então o Messias. Essa mesma profecia dizia o que tinha que acontecer com ele. Mas Pedro, ele resolve dizer para que Jesus não pense nessas coisas. Como assim? Como eu disse, era parte da mesma profecia que fundamentava Jesus como Messias e que os discípulos mostraram conhecer. Aquilo que Jesus estava dizendo que deveria acontecer com ele estava na mesma profecia. Ele tinha que passar por aquele sofrimento. Quantas vezes nós pegamos apenas a parte que nos interessa de uma revelação e de um estudo e deixamos de lado aquilo que parece que não é tão agradável? Nós temos que enfrentar tudo que o Senhor nos apresenta. Temos que ver o todo da história e não apenas a parte que mais nos interessa. Jesus segue fazendo milagres e orientando os discípulos. Ele revela que os tropeços acontecem, mas aquele que faz um pequenino tropeçar, esse tem problemas. É como quando conversamos a respeito de Babilônia ter sido destacada assim pelo Senhor para ir contra Judá e fazer todas as coisas que fez por conta da desobediência de Judá e levando para o exílio, mas o fato de ter executado em si a ação fez também com que Babilônia precisasse se acertar também diante do Senhor. Ou como quando Jesus fala com Judas que a traição deveria acontecer, mas aquele que executou em si, aquele que praticou a ação em si teria problemas.
que praticasse a ação em si, teria problemas. É a mesma coisa. Os tropeços acontecem porque o coração do ser humano é enganoso. Ele tenta buscar apenas o que interessa, tenta ver apenas o que agrada, tenta sempre interpretar a partir de um ponto de vista para ter uma revelação específica de algo que prefere. Quando o Senhor tem um todo para mostrar de uma revelação, de uma história. Então os tropeços, eles acontecem, infelizmente, porque o ser humano tende a isso, tende a uma interpretação tendenciosa. Mas aquele que executa a ação em si, esse tem problemas. Quando as pessoas ficam inventando interpretações ou tentando legitimar as suas próprias vontades, com a confirmação de alguns textos bíblicos isolados, elas correm o risco de fazer pessoas mais simples no entendimento tropeçarem por conta do erro, da interpretação errada. Nós precisamos ter a direção do Espírito Santo para que possamos anunciar o que realmente é a palavra e a vontade do Senhor, deixando de lado a nossa vontade, por melhor que ela pareça. Por mais sentido que pareça fazer, por mais que pareça algo muito bom, porque o nosso coração é enganoso. Precisamos da direção do Espírito, porque a resposta certa vem do Senhor. Nos 3 capítulos da porção recomendada para o dia de hoje, para a leitura deste dia, nós vemos Jesus orientando os discípulos a respeito do que estava por acontecer com ele em Jerusalém. Sempre aparece alguma coisa no meio de outras situações. E ainda assim, os discípulos estavam se preocupando mais com quem ia assentar à direita ou à esquerda de Jesus no reino. Quantas vezes nós ficamos discutindo coisas que até parecem, sim, muito importantes, mas que no fim não são nada. E nós perdemos aquilo que o Senhor tem para nos revelar. Que nós estejamos, então, atentos, que nós estejamos dispostos e disponíveis a realmente ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E que possamos discutir aquilo que o Senhor entende que deva ser discutido. Que o ensinamento que Ele tem para nos dar seja a prioridade. E que nós, então, deixemos de lado aquilo que pode até parecer bom, certo, interessante, agradável, mas deixemos isso de lado sempre, sempre, para seguir o que quer o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.